Com a paz do Senhor Jesus. Tem muita gente e pouco barulho. A paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Meus irmãos, é uma alegria estar convosco esta noite, estar nesta festa maravilhosa até neste momento. Deus tem falado conosco através dos louvores. Eu tenho certeza que Ele continuará falando até o final, aleluia, deste culto. Eu quero neste momento parabenizar a banda de percussão Chama Viva. Deus seja louvado, não é isso? Chama Viva? Dê um sinal então, se estão vivos. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, cada componente deste vocal, desta banda. Que os irmãos continuem, 9 anos já, de percurso, de trajetória. Que Deus possa estar usando as irmãs, os irmãos, enquanto estivermos nesta terra. Porque quando chegarmos no céu, será um único coral, uma única banda, onde estaremos todos os dias e noites, aleluia, adorando aquele que merece toda a honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. Meus irmãos, eu queria fazer alguns agradecimentos. Quero ser bem breve. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, pastor Sivaldo, é isso? Pastor Sivaldo, é isso? Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, que Deus possa continuar abençoando a vida dele poderosamente. Gostaria de louvar também pela vida do irmão Geraldo, que não sei se o convite onde ele está. Aleluia. Tá, algum está aqui. Aleluia. Deus seja. Você estava tocando bateria ali? Meu Deus, eu já vi o homem da recepção, já vi ele organizando, regendo, agora na bateria, ele já está aqui, o homem para. Deus possa lhe abençoar e dar este vigor para que o Senhor possa continuar nessa jornada. Louva a Deus também pela vida do irmão que está nos acompanhando, irmão Jairo, cantor Jairo ali de Cururupu, que veio conosco, que está nesta noite. E quero louvar a Deus pela vida de todos os vocais que estão aqui presentes, pela mocidade. Louvar a Deus pela vida desta banda. Deus seja louvado, que muito ouvi falar, desde quando morava em São Luís, já ouvia falar desta banda, desta igreja maravilhosa. Hoje ali moro em Cururupu, estou ali trabalhando ali, estou ali, na verdade, auxiliando o pastor Antônio José Teixeira Luiz, e já ouvia desde lá falar muito desta igreja, então que Deus possa abençoar. Louva a Deus pela vida também do cantor Lázaro, uma vez lá por São Luís nós nos encontramos lá pregando, na área 69, ele estava lá. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Sem mais delongas, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Já foi lido esta noite, mas eu faço questão de ler mais uma vez a palavra de Deus. Se os irmãos puderem, ainda tiverem vigor, força, para ficar de pé comigo para fazer a leitura da palavra, eu agradeceria aos irmãos. Deus seja louvado. Aleluia. João, capítulo 15, versículo 16. Deus tem uma palavra ao nosso coração nesta noite. Quantos estão dispostos a receber? Levante a sua mão, você já pode adorar a Deus. É de graça, não paga nada para adorar a Deus, tá bom, irmãos? João 15, versículo 16 nos fala assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eles vos conceda. Tome seu assento, adorando a Deus nesta noite. Aleluia. Foi nos dado um tema para
para trabalharmos com os irmãos esta noite. O tema foi escolhidos para dar fruto. Mas eu queria dar um subtema para este tema: características dos escolhidos para dar fruto. Por isso eu preciso que os irmãos voltem comigo até os versículos de número 1 do capítulo de número 15, para que possamos entender o contexto destes versículos. Se os irmãos lerem o capítulo de número 14 de João, os irmãos vão ver que os discípulos ficaram um pouco tristes desde o capítulo 13, porque Jesus declara que ele estava indo para o céu. Pedro até tenta insistir, dizendo: Senhor, para onde o Senhor vai agora? Não tem logo como o Senhor levar a gente junto? E eles estavam um pouco tristes, cabisbaixos, e Jesus dá um de psicólogo naquele momento, para reanimar os discípulos que estavam tristes, no capítulo de número 14, e ali Jesus vai declarar, capítulo 14, versículo 1 ao 4, que ele iria, mas ele iria preparar lugar para os discípulos. Se não, veja comigo o versículo de número 1 que diz, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar, e quando eu for e preparar o lugar, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, esteja vós também. Deus seja louvado. Aí quando chega no capítulo 14, lá por volta dos versículos 16 a 19, Jesus continua animando os discípulos que estavam tristes, dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Deus seja louvado. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará com vós. Deus seja louvado. Jesus tenta animar os discípulos. Quando chega no capítulo de número 15, o qual eu quero pregar aos irmãos, ainda no versículo 14, melhor dizendo, no final do versículo de número 31, o texto, Jesus deixa a entender que ele sai daquele lugar e vai para algum lugar. Se os irmãos observarem, nos versículos seguintes, depois do capítulo 15, Jesus vai para o Getsêmani. Mas se os irmãos observarem, lá no capítulo 18, versículo 1, nos informa mais claramente que ele só sai do cenáculo rumo ao Getsêmani no capítulo de número 18. Sei que ele sai de lá e vai para algum lugar. E agora, quando começa o versículo 1, capítulo 15, Jesus declara mais uma vez o eu sou. E ele já tinha falado de 7 eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora Jesus declara: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Se os irmãos lerem o Antigo Testamento, a Bíblia sempre vai se referir como Israel
como a videira, mas não a verdadeira. A videira que não deu bons frutos, deu maus frutos. Mas agora Jesus vem e diz: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Aí ele continua a dizer: e o meu Pai é o lavrador. Versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Deus seja louvado. Aleluia. Alguns dizem aqui que Jesus iria cortar, ou seja, os galhos, os ramos daquela videira. Alguns entendem que essas videiras aqui, estes galhos, são pessoas que estão na igreja e que não têm salvação. Outros entendem que são pessoas que estão dentro da igreja, que já se habituaram aos cultos, que tornaram rotina e vêm aos cultos somente por mera, ou melhor dizendo, só vem porque tem que vir nos domingos, tem que vir ao culto. Aleluia. Outros entendem, aleluia, que estes ramos são pessoas, esses galhos, que estão dentro da igreja, mas que ainda há jeito. Eu quero explicar para os irmãos que o agricultor, que é aquele que cuida da vinha, no período que aquela árvore, ela estava ainda para produzir o vinhadeiro, aquele que cuidava, não cortava nenhum galho dela, ele apenas cuidava e podava ela. Como assim, irmão Alexandre? Todas as vezes que ele chegava lá, que aquela árvore estava crescendo, é interessante que ela começava a crescer para cima e depois ela caía. Ele ia, pegava os galhos que estavam no chão, subia, colocava em cima, amarrava. Ele ia de novo, os galhos estavam no chão, ele pegava aqueles galhos e amarrava. Ou seja, ela crescia para cima, depois caía, e aquele agricultor vinha e colocava ela no alto. Irmão Alexandre, o que você está querendo falar? Eu estou querendo dizer que nós somos galhos e às vezes nós estamos crescendo direitinho para cima, aí a gente escorrega, vai pro chão, aí o dono da vida, Jesus Cristo, vem, te pega e te levanta de novo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quantos de nós já passamos por esta fase? Aleluia! Estamos bem, estamos crescendo, estamos subindo, de repente vem um vento, de repente vem a maresia, lá está você no chão de novo. Talvez você veio aqui nesta situação hoje, dizendo, não tem mais jeito para mim, já subi, já desci, estou igual uma montanha russa. Eu quero te dizer, há jeito para ti sim, porque o agricultor, que é Deus, está nesta noite. Levanta a tua mão para o céu, adorando a Jesus e dizendo, ó Jesus, não desiste de mim, aleluia, levanta, me levanta, me levanta, me levanta. Toda vara que não dá fruto, tira, limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Aleluia. Eu quero nesta noite dar 4 características, aleluia, de escolhidos para dar fruto. Em primeiro lugar, primeira característica para dar fruto, tem que ser limpo pela
de Deus. Se não, veja comigo o versículo de número 3, a Bíblia nos diz: vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira verdadeira, assim também vós, se não estiveres em mim. Deus seja louvado. Cada um de você que está aqui, que é crente, que aceitou Jesus, talvez começou como eu, bem no comecinho, aleluia, olhando os seus erros, os seus defeitos, e às vezes você dizia assim: eu não vou conseguir largar as drogas, eu não vou conseguir largar a cachaça, eu não vou conseguir largar o reggae como eu pensava, eu não vou conseguir largar o pecado. Aí você pegou uma Bíblia, começou a ler a Bíblia, e aquela palavra começou a habitar no teu coração a cada dia. Quando você menos imaginou, já tinha largado as drogas, já tinha largado a cachaça, já tinha largado o reggae, e o pecado se afastando de você. Quando você observou, você já estava cantando em um vocal. Quando menos esperou, já era cantor, pregador. Quando você menos esperou, já estava orando de joelhos e dizendo: Jesus me usa. E hoje você está aqui limpo pela palavra de Deus. Limpo. Quantos estão limpos? Levante as mãos para o céu. Jesus te limpou. Jesus te limpou pela palavra, aleluia. Ele te limpou. Aí às vezes Jesus nos limpa pela palavra. Aí tem uns que querem, diz: já estou limpo. Aí começam a querer andar sozinho, dizendo: ah não, eu já estou limpo, eu já dou conta. Aí escorrega, aí volta de novo. Ei, continua lendo esta palavra, continua mergulhando nela. Alguém disse: a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. A palavra de Deus é ela que nos limpa, é ela que nos purifica, ela é bússola, ela é GPS, ela é orientação, e nós não podemos deixar de ler a palavra de Deus. Em segundo lugar, eu quero correr para terminar esta mensagem. Aleluia. O versículo de número 6 nos diz assim, acompanhe comigo se você puder, no capítulo 15. Eu quero chegar até o versículo 16. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara seca, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Versículo de número 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Segunda característica da pessoa, do crente que dá fruto, tem que estar ligado com Cristo 100%, aleluia. A palavra te limpou, a palavra te purificou, e você não pode de maneira alguma soltar a mão de Cristo. Não tem como dar bons frutos se Cristo não estiver conosco. Não existe ramo ruim quando está ligado na verdade, na videira verdadeira, que é Cristo. Cristo nesta noite está aqui, e você talvez que está desgarrado, que soltou
versículo de número 6 diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora. E é interessante que esta palavra fora, ela é usada por João 24 vezes, que é a palavra do grego áligo. Só que ora João usa para cortar e ora João usa para levantar. Se você vê o contexto do texto, você vai ver que aqui João quer usar para levantar. Ou seja, Cristo não queria derrubar, mas Cristo levanta cada um de nós. Aleluia! Se você está fraco, se você chegou nesta noite aqui querendo desistir, querendo abandonar a fé, Cristo te levanta nesta noite. Levante as tuas mãos para os céus. Você diz: eu sou fraquinho. Você diz: eu não consigo. Não vai conseguir mesmo sozinho. Mas se Cristo estiver contigo nesta noite, queira o diabo ou não, tu irás ficar de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Ele levanta. O diabo derruba, mas quem levanta é Cristo. O diabo dá a rasteira, mas quem levanta é Cristo. Cristo te levanta nesta noite. Aleluia! Terceira característica, e eu estou correndo, vou correr. Aleluia! Versículo de número 9 diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no meu amor. Queridos irmãos, às vezes quando você quer saber qual é o tema central de um texto, você lê este texto, identifique a palavra que mais se repete no texto, e aí você vai compreender qual é o tema central daquele texto. Se não, veja comigo, vamos descobrir estes 4 versículos, qual é o tema, o que Jesus quer dizer para nós com este versículo. Versículo de número 9 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Eu amei a vós, permanecei no meu amor. Versículo de número 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneça no seu amor. Versículo 11 diz: tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Aleluia! Em terceiro lugar, o crente que quer dar bons frutos, ele precisa permanecer com Cristo. Lucas capítulo 5, versículo 10. Jesus agora chega na beira do mar de Tiberíades. Estão alguns pescadores. Dentre esse, Pedro estava lá. A Bíblia nos diz que agora Jesus pede para aqueles homens que estavam lavando a rede. Passaram a noite toda lavando as redes. E Jesus chama ele e diz assim: eu quero pregar no barco de vocês. Dá para vocês afastarem o barco um pouco do mar? E Pedro, aqueles homens afastaram o barco. Jesus prega ali para aquelas pessoas. E a Bíblia nos diz que depois que Jesus termina o sermão, Jesus chama ele e diz assim: ó, volte ao mar, ao mesmo lugar que vocês estavam, e lance a rede. Talvez eu possa imaginar Pedrão dizendo:
quem é pescador sou eu. Eu conheço a melhor hora de pescar neste rio, e é na noite, e já é de dia. Mas quem estava falando era Jesus. E Pedro disse: mas como você está pedindo, e segundo a tua palavra, eu lançarei. A Bíblia diz que eles lançaram, pegaram muitos peixes. Pedro ficou admirado com aquilo que aquele homem fez. Aí Jesus chama Pedro no particular e diz: a partir de hoje, Pedro, eu não te quero mais nesta pesca. Abandone a pesca, e a partir de hoje tu vai ser pescador de homens. Tu vai ganhar alma para o meu reino. Jesus disse para Pedro que ele ia ser o que a partir de hoje, irmãos? Pescador de almas. Agora a Bíblia vai nos dizer que Jesus está quase para ir para a cruz. Chama o discípulo em uma conversa e diz: olha, vão vir me prender, e quando virem me prender, vocês vão tudo fugir. Principalmente tu, Pedro. Estou parafraseando, conjecturando o texto. Aí Pedro diz assim: Senhor, todos podem correr, fugir, todos podem, mas eu não vou fugir, eu vou contigo até o final. Aí Jesus diz assim: Pedro, ainda hoje, Pedro, quando eles vierem me buscar, Pedro, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Aí Pedro diz assim: eu te amo, Jesus, eu vou até na morte contigo. Aí os discípulos ouviram e disseram assim: nós também vamos. Aí Jesus é preso, levado para ser julgado na casa do sumo sacerdote. Pedro está só de longe olhando. E a Bíblia nos diz que Pedro está lá naquele pátio. Passa uma pessoa e diz: eu te conheço, Pedro, eu te conheço, eu andava com Jesus. Pedro nega a primeira vez, diz: não conheço nem aquele homem. Passa a segunda e diz assim: eu te conheço, tu andava com o Nazareno. E Pedro, o texto diz que Pedro jura e diz: não conheço ele. Passa a terceira pessoa e diz: tua voz te condena, tu andava com o Nazareno. Aí a Bíblia diz que Pedro jura e começa a xingar e diz: eu não conheço ele. A Bíblia diz que ele estava na beira de uma fogueira. Do original diz um braseiro. E quando Pedro estava na beira daquele braseiro, Jesus, a Bíblia diz que um galo canta. E Jesus vira para Pedro e olha seriamente para Pedro. Pedro sai dali e vai se esconder com os 11, porque Judas já tinha se matado. Aí a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que agora Jesus ressuscita. Aparece a primeira vez para os discípulos, aparece a segunda vez para os discípulos. E quando chega de João, no capítulo de número 24, eu quero que os irmãos acompanhem comigo esta leitura, aleluia. João, no capítulo, melhor dizendo, de número 21, quando chega a partir do versículo de número, deixa eu ver, João 21, a partir do versículo de número 2, a Bíblia vai nos dizer que todos os discípulos estavam reunidos. Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dos discípulos estavam ali. Quando chega no versículo de número 13, a Bíblia nos diz que Pedro diz assim: eu vou pescar, não sei vocês, mas eu vou pescar. Quando os discípulos ouvem Pedro dizer: nós vamos pescar, eu vou pescar, eles dizem: nós também vamos. Veja que os discípulos sempre queriam imitar Pedro. Pedro disse assim: eu vou na morte contigo. Ele disse: nós também vamos. Todos fugiram, Pedro também. Aí Pedro disse assim: não vou pescar. Aí os discípulos: nós também vamos pescar. E desceram para pescar. Passaram a noite pescando, não pegaram nada. A Bíblia diz que lá pelo amanhecer aparece um homem lá na beira da praia e grita: filhos, pegaram alguma coisa? E eles disseram: não. Aí o homem disse: lançai a rede à direita. E lançaram. Quando lançaram e foram puxar, não puderam porque tinham muitos peixes. João reconhece e diz: Pedro, é Jesus o mestre. Ele se joga na água. Pedro, quando reconhece, se verte, sai nadando, aleluia, e nem ajuda os discípulos. E os outros vêm se matando, puxando os 153
texto diz que quando eles chegam na beira, Jesus já tinha feito uma fogueira, um braseiro, que é o mesmo texto lá que quando ele estava no pátio, o mesmo texto, é a mesma palavra no original, tinha um braseiro aceso com pão e peixe assado. Aí Jesus chama Pedro agora, diz: eu quero ter uma conversa contigo, só nós dois. Aleluia, Deus seja louvado. Irmãos, Jesus disse para Pedro que ele ia dar o quê? Frutos, ganhar o quê? Vidas, que ele iria salvar, que ele ia ganhar almas. Aí Pedro esquece de todas as promessas de Jesus. Depois que Jesus morre, ele sabendo que Jesus está ressuscitado, e volta a fazer tudo de novo que fazia antes de ter Jesus na vida. Eu quero te dizer, servo de Deus e serva de Deus, Jesus te chamou para dar fruto, porque tu está retrocedendo, porque tu quer voltar a fazer tudo de novo. Vai dar tudo errado, mas se você permanecer com Cristo, aleluia. Aí Jesus diz assim: vem aqui, eu quero ter uma conversa contigo neste momento. Se você ler o texto no original, tem uma diferença, aleluia, deste que eu tenho aqui, desta aqui Bíblia, versão corrigida, aleluia. Existe duas palavras no original para traduzir a palavra amor do grego, a palavra agapau e a palavra philos. A palavra agapau quer dizer amor de dar vida pelo outro, e a palavra philos é de amor pelo amigo. Aí Jesus chama Pedro e diz: eu quero ter uma conversa contigo. E ele diz: Pedro, tu me amas mais que os outros? Jesus pergunta com a palavra agapau: Pedro, tu me amas de ter coragem da vida por mim? Quando Pedro responde, ele não responde com a palavra agapau, mas sim com a palavra philos. Ele diz: eu te amo, Jesus, mas só como amigo. Aí Jesus vira para ele e diz: então Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Eu te chamei, foi para ser pastor, para ganhar alma. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas mais que estes? Aí Pedro responde de novo, mas não com a palavra ágape, mas com a palavra filho. Eu te amo, Senhor, só como amigo. Aí quando é na terceira vez, Jesus muda a palavra, para de falar agapau e fala filhos. Para Pedro, tu só me amas como amigo? Aí Pedro diz: tu sabe de tudo, Jesus, tu sabe que eu só te amo como amigo. Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, Pedro, aleluia. A partir daquele dia, a Bíblia vai nos dizer que Jesus sobe para os céus. Atos dos Apóstolos, no capítulo número 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja, enche todos que estavam ali. Pedro se levanta no meio dos 12 e daqueles 120 que estavam reunidos. Pedro era medroso, fugiu, tinha abandonado Jesus, mas agora ele se levanta e traz uma mensagem provando que o Cristo que mataram era o que eles estavam esperando. Quando chega no versículo de número 41, a Bíblia vai nos dizer que todos estavam reunidos e diz: Pedro, o que nós devemos fazer? Pedro diz: arrependei-vos e seja batizado. Quase 3.000 almas para Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Agora Pedro está subindo para orar a terceira, a segunda, melhor dizendo. Aí tem um coxo bem na porta. Aí o coxo estende a mão e diz: não está mais bola, de cabeça baixa. Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. O
vai mais falar no nome desse Jesus. Se tu for lá, nós vamos te prender, nós vamos te matar. Aí Pedro disse, virou para ele: agora me julgue, quem é melhor obedecer, a vocês ou a Deus? De maneira nenhuma eu vou deixar de falar das coisas que vi e ouvi de Jesus. Aleluia! O Pedro transformado. Agora, do ano de 64, o imperador Nero colocou, aleluia, em Roma fogo, aleluia, achou álibi e botou culpa nos cristãos, porque o fogo não pegou na comunidade cristã, e prende Pedro e dirá para a cruz, aleluia, negas o teu Jesus, Pedro, senão nós vamos te matar. Aí Pedro diz assim: ei, peraí, não me crucifique ainda, aleluia, me coloque de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer como meu Cristo, aleluia. Deus te chamou para dar frutos. Levante comigo nesta noite, já estou terminando, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Deus te chamou para dar frutos, irmãos. Não foi para retroceder, não foi para parar, aleluia. Você cantava tão bem, aleluia, você pregava tão bem, você evangelizava, ganhava almas, aleluia. Você entrava nos terreiros de macumba, você entrava nas escolas, nos becos e viela. Agora você está desanimado, voltou a só trabalhar. Você agora vem para a igreja e diz: eu sou crente de banco. Vai te congregar na praça, porque Deus chamou crentes para dar bons frutos. Aleluia, 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 aleluia. Quem pode adorar este Jesus? Ele te chamou para dar bons frutos, ele te chamou para dar bons frutos. Versículo de número 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerte que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Versículo 16: não me escolhestes não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vastes e deis bons frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o quanto em meu nome pedide ao Pai, ele vos conceda. Tudo que pediste no nome do Pai, ele vai conceder. Mas nesta noite você vai pedir, mas peça com cuidado, peça para Jesus te usar, peça para Jesus te dar fruto. Levanta a tua mão para o céu e começa a pedir. Oh, aleluia, aleluia. A banda já vai comigo. Eu posso convidar a banda para levar. Aleluia. Levante a tua mão para o céu. Já vai pedindo para Jesus te dar frutos. Aleluia. Permanecer. Tu cantava, não canta mais, mas Jesus vai te levantar esta noite. Tu pregava, não prega mais, Jesus vai te levantar esta noite. Tu evangelizava, não evangeliza mais, Jesus vai te levantar esta noite. Permanecer, aleluia. Vai orando, vai pedindo, aleluia, aleluia. Eu estou crente aí, vendo ainda crente, de olho aberto. Aproveita, meu santo, aproveita, minha santa. Vai pedindo, vai peça para Deus, peça dons. Aproveita, meu santo. Pode louvar. Hoje.
Se tiver alguém que não é crente e quiser Jesus, vem à frente hoje, agora. Eu quero orar por ti agora. Se tiver alguém do teu lado que não é crente, traz ele aqui na frente agora. Se tiver alguém que quer Jesus esta noite, vem aqui agora. Eu vou orar por ti e Jesus vai mudar a tua vida. Estava na igreja, desviou, aleluia. Estava na igreja, foi para o mundo, quebrou a cara. Eu sabia, volta esta noite. Oh, aleluia. A igreja, levante as mãos para o céu. Aleluia. Oh Jesus, eu quero te pedir esta noite, aonde tiver um crente com as mãos levantadas, aonde tiver um crente desejoso por ti e pelos frutos, aleluia, ó Deus, agora pega Jesus e vai derramando, espalhando nesta noite, abre as comportas dos céus e derrama do teu poder, da tua graça, da tua unção, dos teus dons espirituais. Esta noite, derrama Jesus, derrama Jesus, derrama Jesus, derrama Jesus, derrama Jesus, derrama. Sim. Receba. Glória a Deus.